Fala pessoal, hoje eu vou trazer uma questão muito interessante para vocês que caiu no IME em 2010. E a questão diz o seguinte: sabendo que todos os resistores da malha infinita da figura têm resistência R, a resistência equivalente entre A e B é. Pessoal, essa questão é uma questão típica de escola militar, e principalmente quando a gente fala de malhas infinitas. Bom, a ideia aqui, pessoal, é a seguinte: é a gente poder analisar esse circuito e ver que vai aparecer uma resistência equivalente. Então vamos pensar no seguinte, ó, vamos pensar na seguinte ideia. Eu vou dar uma redesenhada aqui nesse circuito só para a gente poder analisar. Ó. Então aqui a gente tem o ponto A, aqui a gente vai ter um resistor que vale R ohms, aqui a gente tem um outro ponto, que é um ponto qualquer, e aqui ó, eu já vou colocar esse meu outro resistor R. Mas Enzo, e todo mundo lá em cima? Calma que a gente já vai falar deles. Aqui a gente tem um outro ponto e aqui o ponto B. Pessoal, agora vamos parar e analisar um pouco, vamos pensar matematicamente nisso tudo. Olha aqui, ó. Vê que aqui a gente tem uma coisa interessante. A gente tem R, R, logo depois a gente tem R. Aí, ó, na verdade, vamos fazer uma outra análise, ó. Pessoal, então vamos agora fazer uma análise desse problema. Vê se vocês concordam comigo. Aqui a gente tem R, aí a gente tem um fio saindo daqui, e depois ele começa a ter várias resistências e tende ao infinito, e a gente tem um outro R aqui, um outro resistor com resistência R. Pessoal, vê se vocês concordam que, à medida que isso vai tendendo ao infinito, esse sistema, essa malha, tende a se repetir. De que forma? Ó, se você analisar isso aqui é a mesma coisa que isso, que por sua vez é a mesma coisa que isso, que por sua vez vai ser a mesma coisa que o que vem depois. Então, pessoal, em questões envolvendo malhas infinitas, essa é a ideia. É a gente tirar uma parte e deixar que o infinito vá até o infinito. Essa é a ideia. Não tem segredo. Poxa, Enzo, mas aí não resolve nada. Vamos ver como aqui a gente pode entender. Pessoal, vocês concordam comigo que ele pediu para eu calcular a resistência equivalente entre A e B, certo? Beleza. E a resistência equivalente entre A e B vai ser a soma, né, em paralelo, em série, de todas essas resistências que tendem ao infinito. Vocês concordam que, se eu tirar um pedaço, então eu estou tirando somente essa linha, somente esse ramo aqui. Eu estou tirando esse pedacinho aqui. Não vai alterar em nada? Enzo, mas espera. Você está pegando um pedaço do infinito. Então, idealmente vai alterar? Não, não vai alterar. É a mesma coisa que você tirar uma unidade de infinitas unidades. Vai sentir diferença? Se você tivesse infinitos reais e eu pedisse R$ 1, você ia me dar, porque você continua tendo infinitos reais. Essa é a ideia. É óbvio que é impossível, mas essa daí é a ideia. Então vamos lá, vamos entender aqui a ideia dessa questão extremamente incrível aí que o IME propôs. Olha aqui, eu vou trocar toda essa malha que vem aqui de cima pela resistência equivalente, porque ela não é justamente a resistência equivalente da malha inteira. Enzo, a gente acabou de discutir isso, então faz essa troca. Então eu vou colocar aqui, ó, em paralelo, deixa eu até trazer esse R aqui para baixo, eu vou colocar aqui em paralelo essa resistência equivalente. Ah, Enzo, que legal! Então, você acabou de colocar a resistência equivalente. Mas e agora? Vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Aqui, ó, a gente tem R em série com R em paralelo com REC. Então, vamos lá, vamos trabalhar primeiro com isso aqui. A gente sabe que quando a gente tem dois resistores, é o produto pela soma. Então, a gente vai ter aqui, ó, eu vou chamar aqui de ponto C e aqui de ponto D. Nesses pontos, o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter nos pontos C e D. A gente vai ter R em paralelo com REC. Isso aqui é igual a R vezes REC dividido R, por R mais REC. Ah, Enzo, legal.
Porém, a gente tem que somar isso com R, e aí sim a gente vai achar a resistência equivalente do sistema. Não entendeu? Dá uma olhada aqui, ó. A gente sabe que a resistência equivalente vai ser o quê? Bom, a resistência equivalente vai ser a soma das resistências do sistema. Podem estar em série ou em paralelo. Então, vai ser esse R com essas duas resistências aqui que a gente acabou de calcular. Então, vou até chamar aqui de equação 1. Então, aqui vai ser R mais R que multiplica REC dividido por R mais REC. Nossa, Enzo, mas isso aqui não dá para resolver. Vamos lá, vamos pensar. Será que não dá para resolver? Vamos multiplicar todos os termos por R mais REC. Então, ó, multiplicando todo mundo por R mais REC, o que a gente vai ter? Ó? Vou até fazer a continuação aqui embaixo. Multiplicando todo mundo por R mais REC, você vai ficar com REC ao quadrado mais REC vezes R igual a R ao quadrado mais REC vezes R. Deixa eu até trazer um pouquinho mais para o lado isso aqui. Isso aqui mais R vezes REC. Concorda? A gente multiplicou todos os termos por R mais REC. E agora, olha o que a gente vai ter. Ó. Eu posso, com toda facilidade, cancelar REC mais R desse lado e REC mais R desse lado. E eu vou ficar com o seguinte, ó, REC ao quadrado menos R vezes REC menos R ao quadrado. Isso aqui igual a zero. Nossa, Enzo, isso está me parecendo uma equação do segundo grau. E, de fato, é uma equação do segundo grau na incógnita REC. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Bom, a gente sabe que o discriminante, então, eu vou chamar essa equação aqui de 2, que foi a equação 2 que a gente encontrou. Vamos calcular o discriminante de 2. Então, o discriminante vai ser o quê? Ó? Vai ser b ao quadrado, ou seja, vai ser menos r ao quadrado, menos 4, vezes a, que é o 1, né, que está acompanhando o REC ao quadrado, vezes o c. E o c é menos r ao quadrado. Bom, daqui a gente pode tirar, então, que o discriminante vai ser r ao quadrado mais 4r ao quadrado. Ou seja, o discriminante é 5r ao quadrado. Beleza, agora a gente pode calcular a resistência equivalente de fato. A gente pode, portanto, dizer que a resistência equivalente ela vai valer menos o menos B, né, que seria menos menos R, ou seja, R. O menos da fórmula de Bhaskara eu posso desconsiderar, porque eu não tenho como ter uma resistência negativa. Então, eu vou ter R mais raiz de 5R ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Ah, Enzo, isso aqui está me parecendo legal, porque eu vou poder dizer que REC, portanto, vai ser R mais R raiz de 5, né? Eu tirei esse R da raiz, dividido por 2. Tem como a gente melhorar isso aqui? Tem, porque se a gente for ver nas alternativas, não vai ter nenhuma que ainda realmente seja a nossa resposta. Então, vamos dar uma melhorada nessa expressão e vamos escrever o seguinte, ó. Eu vou colocar R sobre 2 em evidência. Então, eu vou ficar com R sobre 2, que multiplica 1 mais raiz de 5. Pronto. Essa daqui é a nossa resistência equivalente do sistema. Uma questão difícil? Eu diria que é uma questão relativamente simples quando se trata de ITA e de IME. Então, a gente ficaria aqui com a alternativa D de dado. R, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou R sobre 2, 1 mais raiz de 5, que foi exatamente o que a gente encontrou. Pessoal, uma questão muito interessante envolvendo malhas infinitas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Agradeço muito por ter assistido até aqui e até a próxima.